Para começar, no seu navegador você vai ter que pesquisar por TypeScript Playground, que é onde todo o seu código vai ser escrito. E o TypeScript, ele é uma linguagem tipada. Então, ele é muito parecido com o JavaScript, mas por ele ser uma linguagem tipada, ele aponta erros durante o desenvolvimento da aplicação, durante o desenvolvimento do código. Então, portanto, você não teria que esperar a compilação para saber o que está acontecendo de errado com o código. E TypeScript é uma linguagem de código aberto desenvolvida pela Microsoft que foi derivada do JavaScript. Nessa aula, nós vamos aprender a criar uma variável var. E var é uma palavra reservada para criar uma variável. Ela especifica que é uma variável e como essa vai se comportar. Então, a estrutura de uma variável var é basicamente a palavra var, que é aquela palavra reservada, o nome da variável, que eu quero especificar, no caso eu vou chamar de valor, o tipo dela, então eu vou colocar aqui que é um number, que ele recebe números inteiros e reais. Number é um tipo de variável para número. E aí aqui embaixo eu vou atribuir um valor para ela, por exemplo, 5. Agora eu vou mostrar um comando chamado console.log, que ele apresenta aqui dentro de logs o que eu quero mostrar. Então, uma mensagem ou alguma variável, algum valor durante o desenvolvimento do código. Então, ela não é uma mensagem mostrada para o usuário, mas para o desenvolvedor quando ele desenvolve. Então, eu clico aqui em Run, e ele vai mostrar o valor que eu pedi para ele mostrar. No caso, era a variável que tinha o valor 5 atribuído a ela. Uma característica da variável var é que eu posso usar uma variável que ainda não foi declarada, por exemplo, resultado igual a 10. Aqui ela ainda não foi declarada tipo, e nem se ela é var, se ela é let, se ela é const, que são outras palavras reservadas para criar uma variável. Então, vou mostrar isso aqui dentro de uma condição. Por exemplo, if se o valor que eu já declarei aqui em cima, no caso 5, for menor do que 10, vou colocar menor do que 10 para ser um valor que entre dentro dessa condição, para que aconteça alguma coisa. Então, aqui agora eu posso criar essa variável de fato. Para var resultado, criar o tipo dela, que vai ser number. E aí aqui eu consigo dizer que o resultado vai ser igual a ele mesmo vezes 2. Opa, resultado aqui. Mas aqui, como é que nós conseguimos inicializar esse resultado com 10? Aqui, antes de entrar no if. Por quê? Depois nós declaramos esse resultado com var dentro da estrutura do if. Então, isso é uma característica das variáveis var, que é chamada de host. E o que significa isso? Que é como as declarações de variáveis e outras declarações em geral, elas são processadas antes de qualquer código ser executado. Então, declarar uma variável em qualquer lugar do código é o equivalente a declará-la no início. Então, isso significa que uma variável pode aparecer para ser usada antes dela ser declarada. Então, nós conseguimos utilizar esse resultado, nós podemos inicializá-lo, mesmo declarando depois no escopo menor do if, porque ela também é uma variável global, né? Outra característica da variável var. E então, esse é o processo de host, que é usado apenas a variável var. Nas variáveis let e const, que serão ensinadas nas próximas aulas, essa característica não aparece. E também é uma outra característica que diz que a variável var ela é de um escopo global. Então, por exemplo, eu posso apresentar ela fora do if. Foi um escopo de bloco que eu criei. Então, um espaço menor, onde eu criei essa variável, e eu posso acessar ela fora desse espaço menor onde eu criei. Então, nesse escopo global, qualquer lugar fora do if eu consigo acessar. Então, por exemplo, se eu der um console.log, como eu já havia explicado, que é um comando que mostra na tela, para apresentar o resultado, eu também consigo. Então, quando eu vier aqui em Run, ele vai mostrar que é 20, né? Porque o resultado era 10. Daí ele verificou que o meu valor era de fato menor do que 10, que era 5. E aí ele multiplicou meu resultado por 2. Então, 10 vezes 2, 20. Então, essa aqui é a variável var e suas características.